Numa manhã comum, em um pequeno hospital do interior de Minas Gerais, algo extraordinário aconteceu. Uma paciente, desenganada pelos médicos, foi submetida a uma cirurgia espiritual. O que deixou a todos perplexos não foi apenas o sucesso da intervenção, mas a revelação posterior. Chico Xavier teria previsto esse caso com detalhes surpreendentes, anos antes de sua ocorrência. Como é possível uma previsão tão precisa? Seria apenas coincidência ou prova concreta de que há algo além do que a ciência pode explicar? As anotações deixadas por Chico, guardadas por um amigo próximo, coincidem com o nome da paciente, a localização do problema de saúde e até o nome do espírito que realizaria o procedimento. Esse caso não apenas abalou a equipe médica, mas também atraiu estudiosos do espiritismo e pesquisadores interessados em fenômenos paranormais. A paciente, antes sem esperança, hoje caminha, sorri e leva uma vida normal, um milagre, diriam alguns. Mas, para os que conheciam Chico Xavier, era apenas mais um sinal de sua profunda conexão com o plano espiritual. Muito antes do ocorrido, Chico Xavier confidenciou a amigos próximos que, em um futuro não tão distante, uma mulher com uma enfermidade grave seria curada por meio de uma intervenção espiritual específica. Ele não mencionou datas, mas descreveu sintomas, características físicas da paciente e até o hospital onde tudo aconteceria. Essas anotações, guardadas em uma agenda antiga, só vieram à tona após o caso ter acontecido, gerando comoção e espanto até entre os mais céticos. O espírito responsável pela cirurgia, segundo Chico, seria um médico desencarnado conhecido por seu trabalho com curas espirituais, um nome que depois foi confirmado pela própria paciente em sessões mediúnicas. Como alguém poderia ter acesso a tantas informações tão específicas antes mesmo de algo assim acontecer? O hospital envolvido no caso não é ligado a nenhuma doutrina espiritual, mas o médico responsável permitiu a presença de médios após o desespero diante da irreversibilidade clínica. Segundo testemunhas, o ambiente da sala ficou tomado por uma presença inexplicável, e a paciente entrou em transe profundo. Horas depois, já no leito, acordou pedindo água, algo que ela não fazia havia semanas. No centro cirúrgico, a equipe médica seguiu o protocolo de suporte vital. Nenhum bisturi foi utilizado, nenhum corte foi feito. O que intriga até hoje é que, enquanto os aparelhos registravam sinais vitais mínimos, duas enfermeiras relataram ver uma espécie de névoa branca sobre o corpo da paciente. A princípio, pensaram ser cansaço ou imaginação. Mas a névoa parecia se mover com consciência, pairando sobre a região abdominal, exatamente onde os exames anteriores haviam indicado a formação do tumor. A médium que acompanhava a paciente dizia estar em contato com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, figura reconhecida dentro do espiritismo por suas curas espirituais. Durante o transe, ela murmurava palavras técnicas, que só mais tarde foram reconhecidas por médicos como termos cirúrgicos em latim. Segundo ela, a cirurgia espiritual estava ocorrendo em outra dimensão, com intervenção direta do plano espiritual. 30 minutos depois, sem qualquer intervenção física, os batimentos cardíacos da paciente se estabilizaram. O monitor acusava melhoras progressivas. No dia seguinte, um novo exame de imagem mostrou que o tumor havia desaparecido. A medicina não soube explicar. Os médicos assinaram um laudo descrevendo o caso como remissão espontânea, mas em off, muitos confessaram que estavam diante de algo que ia além da compreensão científica. Meses antes dessa cirurgia, uma carta psicografada atribuída ao espírito de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, teria sido recebida por um pequeno grupo de médiuns em Uberaba. A carta falava de uma mulher com o ventre marcado pela dor de muitas existências, que seria curada ou sem cortes, sem dor, e sem explicação terrena. A mensagem, cercada de metáforas, mencionava ainda a participação de um antigo doutor das almas, ou interpretado como o espírito de Bezerra de Menezes, se dizia que essa cura marcaria o início de uma nova fase para a medicina espiritual no Brasil. Quando a médium responsável pela cirurgia espiritual soube dessa carta, semanas após o ocorrido, entrou em choque. Ela jamais tivera contato com o grupo que a recebeu. No entanto, os detalhes da mensagem batiam com o caso da paciente, a localização do tumor, a data aproximada e até a presença do médico espiritual. O que impressiona não é apenas a coincidência, mas a precisão.
Chico Xavier já não estava encarnado há anos, mas a presença de sua orientação parecia ainda ecoar em experiências como essa. Seria possível que o plano espiritual estivesse promovendo curas para preparar a humanidade para uma nova visão sobre saúde e espírito? Dias depois da cura inexplicável, algo ainda mais surpreendente veio à tona. Um antigo amigo da família encontrou, entre os seus pertences, uma carta psicografada por Chico Xavier em 1978. O conteúdo parecia ter sido escrito especificamente para aquela mulher, mesmo décadas antes de ela adoecer. Na carta, Chico falava de uma irmã marcada pela dor no ventre, cuja libertação viria quando os homens da ciência não mais encontrassem respostas. O médium citava ainda que a ajuda viria de mãos invisíveis, numa madrugada silenciosa, guiadas por Bezerra de Menezes e amparadas pela fé de uma alma persistente. Tudo coincidia com os detalhes da cirurgia espiritual vivida pela paciente. O mais inquietante? A carta havia sido psicografada durante uma sessão pública, sem qualquer conexão aparente com a futura paciente. Estaria Chico prevendo, com décadas de antecedência, uma intervenção espiritual que abalaria os alicerces da medicina tradicional? Ou seria a fé um elo tão poderoso que conecta passado, presente e futuro em uma única linha de missão espiritual? Esse episódio, guardado por anos como uma curiosidade, se tornou uma prova viva de que há fenômenos que ultrapassam o entendimento humano, se que talvez, no silêncio do além, tudo já esteja escrito. O caso ganhou ainda mais repercussão quando o próprio rapaz relatou, em detalhes, sensações vividas durante a cirurgia espiritual. Ele descreveu a presença de uma equipe de médicos espirituais, liderada por um homem que mais tarde reconheceu em uma foto como o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O relato foi confirmado por Chico Xavier, que já havia mencionado esse espírito como responsável por diversos procedimentos em reuniões mediúnicas. Além disso, exames posteriores mostraram que o tumor havia desaparecido sem deixar qualquer cicatriz ou sequela, algo que os médicos chamaram de um milagre clínico. A história dessa cirurgia espiritual desafia não apenas a medicina, mas também a lógica comum. Quando ciência e fé se cruzam em casos assim, somos obrigados a repensar tudo o que acreditamos saber. A precisão das palavras de Chico Xavier, escritas décadas antes, somada a uma cura jamais explicada pelos médicos, levanta uma pergunta fundamental: até onde vai a atuação do mundo espiritual em nossas vidas? Para muitos, isso é apenas coincidência. Para outros, uma prova concreta de que há forças invisíveis operando ao nosso redor, se que os ensinamentos de Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros continuam vivos, pulsando em cada detalhe da existência. Se essa história tocou você, compartilhe. Talvez ela seja a resposta que alguém está buscando em silêncio. Afinal, quando a espiritualidade se manifesta, não há barreiras que a impeçam, apenas corações dispostos a escutar.